Porque Deus, a fazer uma avaliação destas, considerando que ele era o ser perfeito, então nós podemos concluir que o homem, a natureza, tudo era perfeito e havia uma harmonia. E agora destacando aqui o homem, uma harmonia na relação do homem com o próprio Senhor Deus e na relação do homem com a própria natureza. E nós depois conseguimos compreender isso ao longo do texto bíblico. Tudo era fácil para o homem. O ambiente era bom, era propício. O trabalho era agradável. O homem sentia prazer naquilo que fazia. A terra era favorável ao homem. Era tão favorável que o trabalho do homem era muito leve. E por isso, então, tudo era bom, como o Senhor Deus tinha feito esta avaliação. Não sabemos quanto tempo o homem viveu neste estado. A Bíblia não tem nenhuma referência que nos possa sequer especular. Eu já encontrei vários comentários, pessoas a dizerem que o homem só viveu assim no 7º dia. Logo no 8º dia, o homem pecou. Nós não sabemos. Há quem diga que viveu um espaço de tempo, mas também não refere qual. Não é uma discussão importante para nós. O importante para nós é concluirmos que o Senhor criou todas as coisas, tudo era perfeito, tudo era muito bom, e o homem viveu durante um período de tempo que não nos interessa, porque nós não sabemos, neste estado, mas depois disso aconteceu aquilo que nós vamos estudar. Uma coisa que nós temos que compreender é que o homem fez, o Senhor Deus fez o homem e o Senhor Deus dava ordens ao homem. Por exemplo, disse ao homem para cultivar a terra. Disse ao homem para dar nome aos animais. Como é que Deus comunicou com o homem? Havia Bíblia na altura? Não. Então não pode ter comunicado através das Escrituras. Havia sacerdotes na altura? Não. Então não pode ter comunicado através do intermediário. Havia profetas? Também não. Então nós rapidamente conseguimos concluir que Deus falava com o homem face a face. Deus comunicava aquilo que ele queria comunicar diretamente ao homem. Não havia possibilidade de falhas na comunicação. A comunicação era tão direta que se o homem tivesse dúvidas perguntava, porque ele estava a falar com o seu Criador. Então também devemos ter isto em mente, porque o estado de pureza era de perfeição, que o próprio Deus e o homem tinham uma relação de proximidade e comunicavam face a face. E isto aqui é importante para aquilo que nós vamos estudar logo a seguir. E com isso tudo que eu disse, nós podemos dizer que terminamos aqui os primeiros 2 capítulos da Bíblia. Agora, só existe Bíblia por causa daquilo que vai acontecer no capítulo 3. A partir do capítulo 3, a história vai mudar completamente. A história como nós a conhecemos muda radicalmente e só existe Bíblia, só existe igreja, só estamos aqui, só existe maldade, só existe o mundo como nós o conhecemos hoje por causa daquilo que aconteceu no capítulo 3. Há uma reviravolta total. E o capítulo 3 começa sem mais grandes explicações. De repente, vejam como é que inicia o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Começa com a tentação. O capítulo 3. Ainda havia solução para o problema, se não houvesse queda de tentação. Mas o capítulo 3 começa logo com um ato de maldade. Alguém a tentar fazer com que alguém perfeito pudesse pecar. O capítulo 3 começa logo desta forma. Temos alguns aspectos a considerar antes de podermos avançar. Temos que saber quem era a serpente. Temos que saber por que razão Eva vê um animal falar e não acha estranho. Porque os animais não falam. Os animais não falavam naquela altura. Não falam hoje. E Eva vê um animal falar e não acha estranho. E como é que nós podemos concluir que a serpente é Satanás? Esta é uma pergunta que nós temos de fazer e temos que conseguir respondê-la também. Para a primeira pergunta, quem era a serpente, nós temos que fazer aqui uma interpretação dupla. A primeira, a Bíblia diz-nos que a serpente era o animal mais sagaz. Em alguns comentários que eu estava a ler, alguns comentadores estavam a atribuir alguma negatividade a esta característica da serpente. Está errado. Porquê é que está errado nós atribuirmos alguma negatividade à sagacidade da serpente? Porque Deus fez tudo e era perfeito. Então, se a serpente era sagaz, é um facto? É. Está descrito nas Escrituras. Mas tinha que ser um atributo positivo. Não era algo negativo, porque Deus, quando fez os animais todos, o que é que Ele disse?
que era bom. Então não havia nada de negativo no animal. Agora, sagacidade representa alguma coisa que destacava a serpente dos outros animais. E Satanás, então, aproveita-se desse animal. Então, como disse, tinha que ser uma capacidade boa, um atributo bom, vantajoso, positivo que a serpente tinha e a distinguia de alguma forma dos outros animais. E Satanás vai possuir agora este animal. E porque o animal agora estava a ser possuído por um ser espiritual, ele falou. Mas Eva não achou estranho o animal ter falado. Para nós agora é estranho, porque nós temos o conhecimento do bem e do mal e temos o conhecimento das Escrituras. Mas vamos imaginar Eva. Eva é criada num ambiente perfeito. Tudo é perfeito. Eva provavelmente não conhecia todas as coisas, estava a conhecer. O facto de Adão e Eva terem sido criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus, não significa que eles tinham todo o conhecimento. Eles aprendiam as coisas. Eles aprendiam também coisas. Eu acredito que a Bíblia não nos diz, mas o ambiente é todo bom. Tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito. Ela vê um animal falar, ela há de ficar admirada, mas o que é mau? Ela não sabe. Então, o máximo que Eva podia ter achado é que é muito estranho. Mas o que é maldade? Ela não sabe o que é. Ela não tem noção. Então achou que fosse alguma coisa estranha que pudesse estar ali a acontecer, mas eu consigo compreender Eva na medida em que, se tudo é muito bom, ela não tem medo. Atenção, não havia o conceito de medo. O medo é algo que resulta do mal, por isso Eva não tinha medo. Então quando ela vê o animal falar, ela não tem medo. E simplesmente reage com uma naturalidade. Olha, este fala de vez em quando. Se calhar ela ficou surpreendida, olha, não sabia, mas há algumas espécies ou algumas serpentes que por acaso têm esta capacidade de falar, então ela acaba por falar ali com o animal. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é, como é que nós sabemos que a serpente era Satanás? Alguém pode ler o texto? Estamos no início logo do capítulo 3. Podem consultar as vossas Bíblias se encontram alguma referência que diz que a serpente era Satanás, porque nós estamos aqui a dizer que a serpente era Satanás. Mas podia ser um demónio, sem ser o Satanás, sem ser o próprio Satanás. A Bíblia não nos dá aqui nenhuma informação sobre isso, mas nós conseguimos encontrar, se alguém ler Apocalipse 12, 9, por favor, e Apocalipse 22. E agora Apocalipse 22. Então, está a fazer referência à antiga serpente, que é aquela do livro de Gênesis, a antiga, e diz-nos exatamente qual foi o espírito maligno. Porquê? Porque podia ser um dos demónios, que é liderado por Satanás, mas nós sabemos que era o próprio Satanás que possuiu aquele animal e agora ele quis certificar-se de que a tentação era bem feita. Ele quis certificar-se disso. E ele agora, vejam como é que é manipulador. Vejam agora a conversa que ele tem. Ele vai fazer uma pergunta à mulher através da qual ele deturpa as palavras de Deus. Vejam o que é que ele diz assim. O que é que ele diz à mulher? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vejam como é que ele faz a pergunta. Olha, explica lá. Deus disse para não comerem de nenhuma árvore? Mas o Senhor Deus não tinha dito isso. Tinha dito o oposto. Vejam, ele deturpa as palavras do próprio Deus. Eva responde. Só que Eva vai inventar a primeira religião. A religião é a tentativa do homem chegar a Deus ou agradar a Deus e as pessoas gostam de acrescentar coisas para além daquilo que as Escrituras têm. Os irmãos pensarem na ideia de religião. Porque é que existem tantas? Nós dizemos, mas temos a Bíblia, podíamos todos seguir a Bíblia. Porque todos nós temos a Bíblia e queremos ou criar uma regra, ou criar um princípio, ou criar uma prática, e isto vai criar um grupo diferente. Ou interpretamos ligeiramente diferente. Agora esta é a nossa religião. E depois o outro pega na mesma Bíblia, porque acrescenta uma coisa diferente, agora aqui usa-se calças só deste material. Cria
uma religião diferente. A religião é criada quando nós vamos querer sempre fazer uma interpretação ou um acréscimo às Escrituras. E agora vejam Eva criar a primeira religião. Antes de avançar, peço desculpa, já vamos ver mais à frente. Satanás primeiro vai deturpar aquilo que Deus disse e vai dizer claramente a Eva que o que Deus disse não era verdade. Vejam, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Mas Deus o que é que tinha dito? Que quando comeres a árvore, lembram-se quando ele disse a Adão, quando comeres o fruto desta árvore, no dia em que dele comer certamente morrerás. E a serpente diz: não. A serpente está a dizer: não, vocês foram enganados. Vocês foram completamente enganados. Deus mentiu. E ele está a dizer: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, ele mente, mas não mentira, diz um bocado de verdade. Porque Deus diz que eles iriam conhecer o bem e o mal no dia em que começa. Então, ele mistura a verdade com a mentira. E nós, se nos concentrarmos só na parte que é verdade, vamos dizer: até a pessoa não é assim tão má. Até a pessoa não é assim tão má. Então, vejam o que Deus disse. Vamos comparar. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Estão a ver o que Deus disse? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é que disse a serpente? Deus disse como? Não comereis de toda a árvore do jardim? Já deturpou. E agora vejam a mulher a criar a religião. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morreis. Onde é que Deus diz para não tocar? Deus só disse para não comer. Estão a ver? Já estamos a criar aqui um legalismo. E o legalismo vai fazer com que depois a pessoa comece: mas porquê é que eu não posso tocar? Eu não estou a comer. Se é só tocar, começamos depois a tentar vencer o legalismo e vamos sempre aproximar-nos cada vez mais daquilo que nós não devemos fazer. Então, Eva faz esse acréscimo. Agora, eu não sei se a culpa foi de Eva ou não. Porque quando Deus deu a ordem, se forem ver no relato da criação, Deus deu a ordem a quem? Adão. Eva não estava, Eva não existia. Então significa que o mais provável é que Adão depois comunicou a ordem de Deus a Eva. Adão, cheio de medo de poder, se calhar, violar o mandamento de Deus, disse: olha, não podemos comer, nem tocar. Nem tocar. Estão a ver? É a forma de religião que se começa aos poucos a criar. É só não comer. Até porque imaginem que eles estão a brincar e um desequilibra-se e toca. Não vai morrer porque tocou. Mas já criamos um misticismo. Já criamos um misticismo. E a religião muitas vezes começa desta forma. Então, Satanás vai utilizar agora aqui uma estratégia que ainda hoje ele utiliza. Vejam toda a estratégia que ele vai utilizar. A serpente era o animal que se destacava de todos os outros. Era o mais sagaz. Satanás podia escolher o menos sagaz? Não. Ele não escolheu o menos sagaz. Ele escolheu aquele que se distinguia de todos os outros. Ele vai escolher alguém que tinha um atributo provavelmente mais positivo que os outros, de alguma forma. Ele tenta Eva, mas tenta Eva. Eva estava com Adão. Não. Todo o relato nós vemos isso e no Novo Testamento diz: tentar duas pessoas ao mesmo tempo é mais difícil. Agora, ele vai esperar o momento certo. Ela está sozinha e ele vai tentar. Mas podia tentar Adão. Só que Adão ouviu diretamente o mandamento de Deus. Eva não. Eva pode questionar: será que Adão me disse bem? Eu acho que ele... Eu não creio que Eva fizesse este pensamento porque eles eram perfeitos e Eva acho que não iria desconfiar. Não havia a desconfiança. A desconfiança resulta de um sentimento negativo que nós vamos desenvolvendo. Mas a verdade é que Eva não ouviu diretamente. E ele, então, pegando nos dois, em quem ouviu e quem não ouviu, há um que é mais vulnerável do que o outro. Um tem informação em primeira mão, outro tem informação em segunda mão. Então ele vai tentar quem? Quem tem informação em segunda mão quando estava sozinha. E vai semear a dúvida. Deus disse que morre. E ele disse: é certo que não morrereis. E Eva agora fica com dúvida. E agora? Tenho duas coisas. Eva conhecia o mandamento de Deus. O mandamento de Deus dizia o quê? Mas agora tinha alguém que lhe dizia: não há problema.
E a partir daqui gera-se o dilema. E a partir daqui acontece aquilo que já naquela altura aconteceu aquilo que acontece agora. Nós sempre sabemos o bem e o mal. Mas na maior parte dos casos optamos pelo mal. E Eva agora tinha duas opções e ela tinha que tomar uma delas, que é: toco ou não toco? A Bíblia não nos diz, não sabemos. Pode ter sido, mas o dilema foi o mesmo, seja 5 minutos ou 2 horas, ela teve este dilema. Agora vejam o que é que Eva vai fazer. Eva podia simplesmente ignorar a serpente e continuar firme com o mandamento que o Senhor tinha dado. Ou Eva podia simplesmente ignorar o mandamento divino e seguir o que a serpente disse. Mas Eva, acho que comete aquilo que nós cometemos. Eva começa a olhar para a árvore. Ela não quer desobedecer, mas também não quer seguir já o mandamento da serpente. Ela começa a olhar para a árvore, a contemplar e vai desenvolver aquilo que é a cobiça. E agora vejam, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, mas como é que ela sabe que era boa para se comer? Eles nunca tinham comido. Mas ela está a avaliar pelo aspecto. A cobiça vem daí. Nós não sabemos o conteúdo, avaliamos pelo aspecto. Então, era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela foi contemplando, foi-se deixando ir. Até chegar ao ponto que ela não resistiu mais. E o que é que ela fez? Pegou no fruto e comeu. Aí violou o mandamento divino. Porque ela não podia comer aquele fruto. E vejam, depois de toda esta contemplação, o que é que ela faz? Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então agora, o marido também foi cúmplice, porque o marido podia dizer: a ordem era para eu não comer, tu violaste, mas eu não sou obrigado a violar. Mas o marido deixou-se ir também. Então também é culpado, porque ele intencionalmente e deliberadamente comeu o fruto. Eu acredito que pode ter acontecido, mas significa que, mesmo assim, ele comeu sabendo que estava a violar o mandamento divino. Sabendo que estava a violar o mandamento divino. Sim. Então, os dois agora comem. A partir daqui, a história da humanidade muda para todo o sempre. E por isso temos Bíblia. E por isso estamos aqui todos os domingos. E por isso oramos e lemos a Bíblia todos os dias, ou devemos fazê-lo. Por causa disto que aconteceu. Porque o Senhor tinha sido muito claro. Disse o quê? Certamente, no dia em que dele comer, o que é que ia acontecer? Morrer. Então, deu-se a morte. Agora os irmãos dizem, mas como é que nós sabemos? Vejam, foi logo a seguir. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A visão deles, a maneira como olhavam para a natureza, como olhavam um para o outro, mudou completamente. Passou a ver sensualidade, passou a ver vergonha, passou a ver medo. Eles não tinham nenhum destes sentimentos, mas passaram a ter. Ou seja, eles ficaram completamente corrompidos. De tal maneira, não se esqueçam, Deus dava ordens a Adão, disse para dar o nome aos animais, disse para Adão cultivar o jardim, e agora Deus volta a encontrar-se com Adão, e agora vejam o texto que é que diz. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Quando antes eles falavam face a face, se calhar este era o momento esperado, este era o momento de grande prazer. Agora passou a ser um momento de vergonha. Deixaram de querer estar com o seu Criador. Então o pecado resultou em quê? Em algumas coisas que nós percebemos logo.
Pois não estou a perceber a tua questão. Não sei, estou a perceber o que é que estás a dizer. As Escrituras assumem que é quando ela comeu. De uma maneira geral. A Bíblia nunca diz o pecado foi antes de comer o fruto. Não é? Todas as Escrituras diz que o pecado foi ali. Mas eu estou a perceber o que é que estás a dizer. Não te consigo responder. Não, mas a questão da Jovanca não é essa. Não é... sim. Mas ainda assim, o que a Lohana disse seria Adão ter inventado uma coisa a mais. Mas para nós é indiferente se foi Eva ou se foi Adão. O pecado entrou. O que a Lohana quer dizer é que o pecado entrou. Seja lá por quem, mas... Sim. Eu não consigo responder esta questão. Sim. O pecado, eu vou dizer que sim, é a minha visão, mas nunca tinha pensado daquela forma. Mas o pecado é o ato de desobediência, sim. O pecado original foi esse. Mais alto para as pessoas lá atrás poderem ouvir, por favor. Eva não sabia o que era mentira. Mas então Deus mudou de natureza. Havia um momento da história em que Deus aceitava mentira porque não tinha dado o mandamento e depois é que... Isto não pode ser. Não, isto não pode ser. Deus não pode mudar de natureza. Não consigo responder a isso. Não consigo responder. Vamos ficar por aquilo que é as Escrituras. Foi no ato da desobediência que se consuma o pecado. Vamos chamar consumou-se. Aí tenta satisfazer todas as possíveis visões em que aí aconteceu agora. Consequências do pecado. Nós conseguimos ver logo. O medo. Eles não tinham medo. Vejam. Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então agora eles tinham noção, por acaso temos aqui duas coisas, tinham noção agora da nudez, que era uma noção que eles não tinham, e passaram a ter medo. Passaram a ter um espírito acusatório, porque eles também não tinham, eram perfeitos. Vejam. Então, está a falar, o Senhor disse, o Senhor perguntou ao homem o que aconteceu, e vejam o homem. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando Deus está a perguntar a Adão, olha, o que é que aconteceu? Por que é que fizeste isso? Ele está a dizer, eu estava sozinho, eu estava bem. Mas tu tiveste a ideia de fazer uma esposa e tu deste uma esposa. Por isso, tu deste uma esposa e ela é que me deu e eu comi. Então Deus, uma pedagogia muito branda, porque Deus podia logo matá-los, não é? Numa pedagogia muito branda, vai perguntar à mulher, não é? O que é isso que fizeste? E tu? O que é que fizeste? A mulher diz, não, a serpente é que me enganou. E nós conseguimos ver aqui a incapacidade deles de reconhecer o pecado. O pecado corrompe-nos de tal maneira que mesmo nós cometemos o erro, nós arranjamos uma desculpa. Quer dizer, toda a gente era culpada para Adão, menos ele. Para Eva, a natureza é que conspirou contra ela, porque a serpente é que lá estava. Ela não. Mas a serpente não tirou a fruta e lhe deu. E não a forçou. E Adão, a Eva, não lhe forçou. Ele recebeu e comeu. Então, nós vemos que o pecado torna-nos pessoas que tentam fugir da verdade, acusamos os outros, passamos a ser maus uns para os outros e somos incapazes de reconhecer que estamos em pecado. Foi logo desde o início em que isso ficou claro.
logo desde o início. E é estranho em toda esta passagem nós não encontrarmos nenhuma palavra da parte de Adão, nenhuma palavra da parte de Eva a dizer: Senhor, nós violamos o teu mandamento. Nós erramos. Nós fizemos o que tu não disseste. Eles não têm nenhuma palavra neste sentido. É impressionante nesta narrativa. Não é? É impressionante nesta narrativa. E Deus, agora há uma violação do seu mandamento. Deus não pode ficar indiferente. Então Deus vai agir. Todos os intervenientes, direto ou indiretamente, agora têm que ser responsabilizados. E Deus começa então a dizer qual é o castigo para cada um deles. Comecemos com a serpente. Não se esqueçam. Há aqui dois intervenientes, um direto e um indireto. O direto qual foi? Satanás. E o indireto? A serpente, o animal. Mas os dois tiveram intervenção. Então Deus vai dar um castigo para os dois. Então o Senhor, Deus, disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Deus vai castigar o animal em si. O que nos leva a crer que nós não sabemos como é que era a serpente. Ela não rastejava. Ficamos agora a saber que ela vai passar a rastejar. Não sabemos como é que era a forma de movimento do animal, mas Deus agora vai alterar a biologia do próprio animal. E vai castigar quem possuiu a serpente. Que é Satanás. Vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E sabemos que é a primeira profecia messiânica que nós encontramos nas Escrituras. O descendente da mulher é quem vai redimir a humanidade e que finalmente vai matar a serpente. Não é? A serpente vai resistir dentro daquilo que lhe é possível e vai tentar ferir a mulher de algumas formas, não é? Mas finalmente o descendente da mulher vai espezinhar e destruir completamente a serpente, que é Satanás, e vemos aqui então Deus a dar um castigo. Quanto a Eva, disse assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Vejam o que é que acontece. Primeira coisa, é simples, conseguimos perceber que o sofrimento associado à concepção de uma criança resulta disto que aconteceu. É o castigo que Deus dá agora à mulher. E uma coisa que eu nunca me tinha percebido passa a ser a questão da governação. Vejam, o teu desejo será para o teu marido. A mulher vai tentar agradar o marido de certa forma. E agora vejam, e ele te governará. Significa que Adão não governava. E ele te governará. Se isto é o castigo, na criação original isto não acontecia. Estão a perceber? Mais grave do que isto é que então agora a mulher vai ser governada por quem? Pelo marido, pelo homem. Só que já não é o homem perfeito. Se a mulher fosse governada pelo homem perfeito, tudo bem. Olhem como é que era o homem que agora vai governar a mulher. Lembram-se? A mulher que me deste por esposa, ela é um acusador. Deus está a dizer: agora, o acusador, aquela pessoa que não é sensível para te proteger, ela é que te vai governar. E encontramos a história da humanidade. Toda a violência doméstica e toda a pressão dos homens sobre as mulheres. Porque Deus deu atributos que vão dar superioridade ao homem, nomeadamente atributos físicos, e o homem que governa a mulher com esta característica fisicamente de superioridade. E vai criar uma opressão tremenda sobre a mulher. Estão a ver? Então, o castigo também resulta daí. O que me faz crer que a questão da governação, nós tentamos a colocar uma hierarquia, porque há um que governa e um que é governado. Isto não estava bem definido. Era Adão tinha uma função, a Eva era ajudadora, mas os dois eram iguais. Agora não. Agora a hierarquia fica muito bem definida. Há um que governa e um que é governado. E a história da humanidade, meus irmãos. Quanto a Adão, Deus diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Não era assim. Trabalhar era leve, era agradável, era prazeroso. Deixou de ser prazeroso. Por isso, quando alguém tem aquele dilema se vai acordar para ir ao trabalho de segunda-feira, por causa de Adão. O trabalho deixou de ser prazeroso, porque não era assim. Vejam,
e passou a ser custoso, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vejam, então o trabalho passou a ser muito custoso e a morte física passou a ser uma fatalidade. E Deus, como se não bastasse, ainda castiga mais o homem, diz, fora do jardim. Porque, não se esqueçam, Deus criou a natureza, mas Adão era agricultor. E Deus, o que é que fez para Adão? Um jardim. O resto do planeta era bravio, no sentido, não era bravio como nós conhecemos hoje, porque isso também foi consequência, vamos ver, do pecado, mas não estava cultivado. Agora diz, agora eu tiro-te fora do jardim, vai cuidar, e agora a terra vai ficar dura, vai ficar adversa para ti. E Adão vai sentir pela primeira vez a dificuldade do trabalho. A dificuldade do trabalho. E volto a repetir, a morte passou a ser uma fatalidade. E a pergunta que eu faço é, porquê é que a morte passou a ser uma condição dos homens? Por causa do pecado. Vamos ver se é por causa do pecado. Alguém pode... Deixa-me só aqui procurar o versículo. Alguém pode ler Gênesis 3, 22? Então, o homem podia fazer o quê, Johanna, de acordo com este versículo? O homem já era pecador. Já havia pecado. Não vamos a voltar atrás. Já havia pecado. Mas o homem podia fazer o quê? E se comesse, então o problema não é o pecado. Da árvore da vida. O problema não é o pecado. Nós passamos a morrer fisicamente, e agora estamos a falar da morte física, porque deixamos de ter acesso à árvore da vida. Se nós continuássemos a ter acesso à árvore da vida, nós podíamos viver eternamente. Estão a perceber? Então, não tem a ver com o pecado. Agora, o que é a morte? E importa aqui fazer uma explicação. A Bíblia apresenta-nos a morte de duas formas. Apresenta a separação da alma do corpo, que é a morte física. Quando a nossa alma se separa deste corpo, é morte física. Não é? É aquilo que passou, que vai passar a acontecer com Adão. Daqui a muitos anos, Adão vai passar por este processo da morte física. E existe aquilo que Deus diz, que é a morte espiritual. Porque Deus, quando disse a Adão, certamente no dia em que dela comeres, o que é que vai acontecer? Então significa que Adão, no dia em que comeu daquela fruta que Deus proibiu, o que aconteceu com Adão? Morreu. Mas Adão estava vivo, fisicamente. Mas houve a morte espiritual, que é o afastamento do homem de Deus. Então nós temos dois tipos de morte e a Bíblia e as Escrituras são sempre consistentes nesta explicação. Então Adão e Eva estavam espiritualmente mortos, mas fisicamente eles podiam viver para sempre se tivessem acesso à árvore da vida. Então nós não morremos por causa do pecado, diretamente. Nós morremos porque não temos acesso à árvore da vida. Porque se ela ainda continuasse a existir, nós tivéssemos acesso, nós iríamos continuar vivos. Mas porquê é que Deus não fez isso? Deus podia fazer isso. Todos nós temos o desejo da imortalidade. Mesmo pecadores, todos nós temos este desejo da imortalidade. Porquê é que Deus não nos deixa viver para sempre? Seria muito mau. Do mal é um ato de misericórdia. Porque imaginem pessoas más. Agora, nós ainda estávamos a viver hoje e lembramos sempre das mesmas pessoas históricas. Estávamos a falar ainda, o Átila ainda estava aqui entre nós, só para os irmãos terem uma ideia. O Átila, o Uno, que as pessoas dizem só para os irmãos perceberem a maldade do homem, o cognome era o flagelo de Deus, não é? É alguém que queria atravessar um fosso para conquistar um castelo, dizimou toda uma cidade inteira para colocar os corpos no rio para os seus soldados passarem por cima dos corpos. Pronto. Esta pessoa continuaria viva. O Mao Tse-tung, que é um homem que em tempo de paz matou mais de 60 milhões de pessoas, tínhamos o Stalin e tínhamos todos os outros maus do mundo e continuavam vivos. E continuavam todos vivos. E nós,
a vermos o que eles fazem, provavelmente a sermos doutrinados e a replicarmos o que eles fazem. Imaginem como é que isto seria. Ainda bem que Deus colocou um fim, diz, eles não vão tocar. Eles são tão maus, mas vão morrendo, pronto. Vão morrendo. Porque senão seria qualquer coisa que nós não iríamos nunca compreender a dimensão da maldade humana. E já te chegou a pontos que Deus teve que destruir o mundo. Imaginem como é que seria vivermos neste ápice de maldade constante. Constante. Seria um terror. E se já agora é, para muitos contextos, para muitas pessoas. Meus irmãos, então, vamos continuar. Deus vai castigar a terra. Diz assim, maldita é a terra por tua causa. A terra não teve culpa. Mas indiretamente, o homem produzia, cultivava a terra, lidava diretamente com a terra, então o pecado do homem acaba por afetar também o próprio planeta, a terra. Ela produzirá também cardos e abrolhos. A terra não produzia estas coisas, mas passou a produzir como consequência daquilo que foi o pecado do homem. De tal maneira que a Bíblia diz-nos o quê? Vejam sobre a terra. A terra sofre por causa do nosso pecado. Nós às vezes não pensamos disso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, quando tudo isto terminar, pois a criação está sujeita à vaidade, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção causada pelo homem, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Por causa do pecado, a terra sofre. E todos estes cataclismos naturais que nós conhecemos hoje é tudo consequência do pecado. Não havia terremotos. Porque o terremoto, como é que podia haver? Adão estava no Éden, havia um terremoto e ele podia morrer? Não, Deus não ia fazer isso. Não havia uma série de fenómenos que nós temos hoje que são destrutivos. Isso não existia. Agora, a terra, porque foi castigada, passou a ser também reativa para com o homem. E Deus acabou por castigar a terra e nós conhecemos toda esta ação que nós vemos atualmente. Meus irmãos, este capítulo marca a mudança da história da humanidade. A história da humanidade era uma até este capítulo 3. Nós não temos muita descrição, não sabemos quanto tempo foi, e a partir de agora tudo vai ser diferente. Porquê? Porque agora Deus vai continuar a lidar, mas não com um homem que gosta dele, não com um homem bom, mas com um homem completamente corrompido. E aqui importa deixar bem claro que quando o homem pecou, o homem ficou, a expressão que se utiliza é depravado. Depravado significa que nós, todas as dimensões da nossa vida estão corrompidas. Todas as dimensões da nossa vida estão corrompidas. Agora o irmão diz, mas eu conheço uma pessoa, ou eu até não sou tão mau numa área. Em potencial é. Em potencial é. O pecado significa que eu, em potencial, posso cometer qualquer pecado. Não há nada em mim que me proteja contra algum pecado em particular. Eu estou completamente corrompido. Algumas coisas ajudam-nos a não pecar. O contexto, por exemplo, é muito favorável. Eu não roubo. Não, eu não roubo porque tenho um salário que me permite ir ao continente comprar comida. Então eu vou dizer que este pecado, eu não padeço deste pecado. O contexto é-me favorável. Mas se eu estivesse num contexto adverso, eu era tão propenso a pecar como qualquer outra pessoa. E é aqui que às vezes nós queremos fazer distinção de seres humanos. Nós não podemos fazer. Nós estamos completamente corrompidos a todos os níveis. A própria Terra está corrompida e não fez nada. Como é que nós achamos que há partes de nós que não estão corrompidas? Isto não pode existir. Não. Não sei, a Bíblia não nos diz. A Bíblia não nos diz. Aqui já não era. Aqui já não era. Nós não sabemos quando é que os anjos foram criados, não se sabe. A Bíblia não nos dá indicação. Há quem acredite que foi quando o Senhor Deus criou todas as coisas e criou também os anjos, os seres celestiais,
mas nós não temos esta indicação. Aquilo que nós sabemos é que em algum momento da história, antes da tentação do homem, em algum momento da história, Satanás rebelou-se contra Deus. O pecado de Satanás foi o orgulho. Ele quis ser igual ao Criador. Não é? Conseguiu manipular uma série de outros anjos que o seguiram, que são os chamados demónios. Demónios são anjos caídos. Não é? São os demónios. E uma série de anjos defendiam a causa de Satanás e por isso então foram expulsos do céu. Mas não sabemos quando. A Bíblia não nos dá indicação em termos temporais. A quem acredite que foi quando o Senhor criou todas as coisas, a quem acredite que já existiam antes do Senhor criar o universo, para nós é irrelevante, é indiferente, mas a Bíblia não nos dá nenhuma informação sobre isso. O que nós vemos é que ele desde o início era o acusador e desde o início ele tentava destruir aquilo que era a obra perfeita do Senhor. Alguma dúvida? Não havendo? Obrigado, meus irmãos.